Ahsoka, a nova série Star Wars do Disney Plus, chegou ao seu fim. E como fanzocas aqui, que nós somos casuais ou não, não poderíamos deixar de fazer aquela nossa tradicional análise honesta, com uma surpresa que vem aí. Será que superou as nossas expectativas, sim ou não? Vale lembrar que a Ahsoka se passa entre o episódio 6 e o episódio 7, ali na época do Mandaloriano, depois da queda do Império, e acompanha a nossa não-Jedi, a nossa Ronin, Ahsoka, tentando impedir o retorno do grande almirante Thrawn, que é este personagem icônico do universo expandido de Star Wars, de Rebels, e que agora chega na sua versão live action. Mas antes de começarmos, claro que não poderíamos de fazer essa análise sem uma amiga que é um dos maiores especialistas de Star Wars no Brasil. Ele inclusive fez análise de todos os episódios no canal dele, então a gente tá super feliz de chamar o Norton Domingues, já conhecido no Entre Amigas como Nortinho, pra essa análise. Gente, seja muito bem-vindo! Entre Nortinhos, Entre é 100% real. É real! Muito obrigado, meninas, por me chamar. Cara, eu já falei isso publicamente nas minhas lives. Eu sou fã de vocês, eu acompanho o Entre Amigas. E eu tô muito feliz de estar aqui, cara, falando sobre a Ahsoka, que, cara, é um fenômeno. Vamos combinar? Já vamos começar assim. É um acontecimento dentro de Star Wars. Não só dentro de Star Wars, mas cultura pop no geral, eu diria. Não, e eu acho que a Ahsoka causou um efeito que, assim, nas últimas séries de Star Wars, assim, que foi teve Boba Fett, teve Andor, teve Obi-Wan, e elas não estavam entrando na pauta de todo mundo. Eu acho que a Ahsoka fez voltar, eu falo Ahsoka, é Ahsoka, né? Tá. Fez voltar mainstream, assim, de novo, de Star Wars. Que eu lembro que, em relação à nossa bolha de cultura pop mesmo, as outras séries não estavam sendo tão faladas. É que quando sai o Ahsoka, todo mundo fala do episódio, todo mundo comenta. Então, acho que isso é um indicativo bom. Mas eu acho que pra começar tudo aqui, pra gente, assim, eu tô aqui nesse vídeo, algumas amigas vão falar assim, o que essa menina está fazendo aí? She lost. Porque você merece. Para! Que tem espaço pra todo mundo. Exatamente. Exatamente. É isso. Eu vou trazer uma visão de quem não assistiu as animações, porque diferente de minhas amigas aqui, incluindo o Nortinho, eu assisti aos filmes, assisti às séries do Disney Plus, mas eu não vi Clone Wars e não vi Rebels. Então, eu vim trazer essa visão dessa pessoa que não assistiu pra essa série que tem tanto contexto disso. Eu acho que um ponto inicial negativo de Ahsoka é exatamente esse. Eu acho que, pra mim, faltou muitas lacunas, mas muitas lacunas mesmo. De eu assistir, assim, não é que eu fiquei perdida, tá? Porque eu acho que eles construíram um universo, assim, eles foram contextualizando, explicaram o que aconteceu e etc, mas eu sentia que, putz, se eu tivesse visto, eu ia entender melhor essa parte. Se eu tivesse visto, eu ia entender porque todo mundo tá emocionado com aquilo. Tanto que a gente fez uma live no canal do Norton, né? Eu tava lá, e aí ele me explicou tanta coisa que eu ficava, meu Deus, é muito mais legal se eu soubesse. É muito melhor. E aí eu fiquei até, assim, eu acho que dois pontos muito importantes pra mim, acho que os maiores, que acho que vocês podem até falar mais sobre isso, eu que não assisti, não entendi a profundidade da maldade do Thrawn. Não sei quem é ele, pra mim é um vilão, é um malvadão, azulzão. Imperial, né? Sim. Cara, tá lá, chegou o moço com a maquiagem azul. Azul com olho vermelho. Cara de O mal. próprio atendente da TIM. E eu também não entendi o sacrifício do Ezra, do tipo, ele fez um sacrifício, ele se levou, e meu Deus, ele é o maravilhoso, ele é importante, assim, não, em nenhum momento eles falam o que aconteceu pra levar pra coisa pra lá, então assim, eu entendo que é um momento importante, entendo a emoção deles se reunirem, mas eu não entendi tudo o que aconteceu, então nesse ponto eu achei que a série pecou um pouco. É muito importante você estar nesse vídeo, na verdade, porque, beleza, a gente acompanha o universo expandido, eu, a Delbel, a Natália, mas quando a gente fala de séries Star Wars em live action, é algo que tá ali pau a pau com os filmes. É algo que fura a bolha, é pro público comum, assim, que vai entrar na Disney Plus e vai assistir uma série. Star Wars é conhecidamente um bonde andando, né, como a própria Natália fala. A história sempre tá continuando, sempre tem expansões e tal, mas o material
99% das vezes tem que funcionar sozinho. Você quer saber mais, você vai atrás de série animada, você vai atrás de livro, quadrinho, mas a Ahsoka, ela claramente depende não só das séries animadas, como Rebels e Clone Wars, tudo encabeçado pelo Dave Filoni também, então ele tá dando aquela assinatura, tipo, assistam outras coisas que eu fiz, mas também depende muito do contexto de The Mandalorian. Então, todo esse contexto da Nova República, esse contexto dos remanescentes do Império. Então, a Ahsoka é um bonde andando, mas é um bonde que tá muito rápido e lá na frente. Então, assim, eu fiz a cobertura no canal, meu canal é especializado em Star Wars, e muita gente foi chegando e falando, tá, eu também não entendi quem que é Ezra, por que ele é tão importante, por que tem essa questão de oposição entre o Ezra e o Thrawn, eu não entendi isso, e a série se baseia muito nisso. Então, sim, é uma série que deixa lacunas, só que não aquelas lacunas de, pera aí que a gente vai te explicar, pera aí que a gente vai dar uma resumida. Não, é lacunas assim, assista 4 temporadas de Rebels e 7 de Clone Wars pra você entender o que a gente tá falando aqui. Tipo, até a questão pra gente ver como funciona, né, construção de narrativa, porque aqui a gente não tem um personagem, o novato, que pega esse bonde andando com a gente. No Nova Esperança, você tem o Luke, que não faz a menor ideia do que tá rolando, ele também tá sendo apresentado pra tudo pela primeira vez, só que aqui não, aqui tá todo mundo já sabe mais que você, assim, então... É exatamente isso. Se você não tem aquele contexto, o Thrawn principalmente, assim, que é um personagem muito complexo. É um personagem muito rico. Ele é um vilão muito completo do universo de Star Wars. Ele é um estrategista, ele coleciona arte, ele estuda cultura, ele sabe a importância da cultura pra poder criar a estratégia dele. Mas nada disso tá ali. Tá em detalhes que só você, sabendo esse contexto, você vai pegar. Senão, tipo, toda a parte da caracterização dos Stormtroopers com o remendo de ouro, a roupa dele tá costurada, ele mantendo uma postura, mas na verdade ele tá em farrapo, sabe? Tudo aquilo, só que esses detalhes você só vai pegar se você tiver esse contexto, e isso realmente é problemático. Meus pais... eles gostam muito de Star Wars, e eles começaram a assistir Ahsoka. E assim, eu acho que eles nem assistiram Boba Fett, acho que Andor também nem assistiram, assim. Boba Fett nem precisa. Precisa sim, não se fala mal de Boba Fett. Não se fala mal. Vídeo com 3 o carisma dele é não ter carisma. Não. Eu ainda moro no episódio 6 de Boba Fett. É claro. Assista o episódio 6 de Boba claro. Fett e saiba que eu tô ali. Sim. Entendeu? Eu nunca saio dali. Sim. É isso, eu esqueci aqui, eu tô em ambiente hostil, eu sou um ambiente hostil. That was a close call. Mas aí eu achei que eles não fossem entender nada. Porque, tipo, é uma personagem que eles nunca viram. Tipo, eles, assim, eles são ligados nos filmes. Eu achei que eles fossem entender nada. E eles entenderam. Tipo, quando eu falei com eles a primeira vez, eles tinham assistido, sei lá, acho que 4 ou 5 episódios. Eles estavam assim, não, né, eu entendi. Ela foi aprendiz, tipo, aprendiz do Anakin, que não sei o que. Eles começaram a entender tudo. Então, eu acho também que, às vezes, até a gente... Como a gente tem um conhecimento mais profundo, a gente fica pensando que a gente precisa conhecer muito profundamente, sendo que a gente claramente vai ter mais sobre esses personagens. E tem coisa que a gente próprio que assistiu Rebels e Clone Wars não sabia, sabe, assim? Tipo, a gente não sabia... Coisa que eu não lembrava. Não, toda a parte da Ahsoka e da Sabine, a gente foi descobrir o que aconteceu no último episódio só. A gente não sabia o que tinha acontecido. Não, mas é o que eu falei, dá pra entender, mas eu sabendo, existe pedaços que eu sei que não, eu só entenderia mais, eu compreenderia Sim. todos os easter eggs, etc. Assim, faltam lacunas, faltam pedaços. Mas, Exatamente. falamos do ponto negativo. Sim, vamos Porque tem falar de muita um coisa ponto boa pra positivo. Vamos falar um ponto positivo, exatamente. Que assim, independente de serem adaptações ou não, os personagens e o desenvolvimento deles nessa série foi maravilhoso. Acho que a gente tem que começar falando já pela Ahsoka, assim, que é uma personagem que ela é muito amada das animações, ela é muito foda. E eu acho que tudo que a gente viu nas animações a gente consegue ver lá, e a Rosario Dawson está perfeita como a Ahsoka. Pra mim, um personagem que, assim, eu fiquei chocada, que eu não esperava que fosse ser tão bom, é o Baylan. Que personagem incrível, que inovação. Tipo, a gente nunca viu um personagem como ele, entendeu? E você vê nas atitudes dele, porque ele não é um vilão, ele não é o Sith, então ele não age com raiva, ele é tático, ele pensa em tudo. Que coisa maravilhosa. Pra mim, assim, o meu preferido foi o Ezra. Eu amei o Ezra. Sem clubismo. Nossa, mas assim, a cena dele falando assim, não, mas vamos conversar aqui, que não sei o quê, vamos ficar de reféns, tipo, isso é o Ezra, entendeu? É perfeito.
Ele montando o sabre. É lindo, assim. ele montando o sabre, é lindo. E assim, eu acho que tudo que o Filoni ali coloca, ele sabe muito bem desenvolver seus personagens. E ele sabe desenvolver muito bem junto com o que é Star Wars. Então, assim, ele mantém aquele cerne de Star Wars de esperança, de leveza, da força, do que significa você ter esse contato com a força. Ele consegue colocar nos personagens e ele sempre tem um vilão no mesmo ponto. Então, assim, todos os personagens, os bons ali, os Jedi, vamos dizer, né? Os 3, eles conseguem fazer as coisas, mas você entende por que o Thrawn também tá fazendo. Porque ele tá pesquisando, ele tá raciocinando como eles, assim. Então, cara, eu tô apaixonada por todos os personagens dessa série, assim, apaixonada. Falando em atuação, é muito difícil fazer o que eles fizeram ali, principalmente a relação entre Ahsoka e Sabine, porque a gente tinha visto em Rebels lá que elas tinham um contato, a Sabine inclusive admirava a Ahsoka, mas aqui é uma relação nova, uma relação de mestre e aprendiz diferente do que a gente já tinha visto, Sim. porque é uma relação mestre-aprendiz que não deu certo, que tem alguma rusga e tem alguma coisa acontecendo. Então a química, tanto da Natasha Liu e da Rosario Dawson, é aquela coisa de respeito, de amor, mas você entende pela atuação e no texto também que tem uma rusga ali. Elas estão agindo juntas nessa missão, mas cada uma enxerga essa missão de uma maneira diferente. E uma sabe que a outra está enxergando essa missão de maneira diferente. Então, é difícil, porque dá pra fazer uma Ahsoka muito parecida com as animações, aquela coisa mais good vibes e tal, mas a Rosario Dawson entrega uma Ahsoka bad vibes no começo, e aí depois é uma Ahsoka em conexão com a força, sorridente, serelepe, saltitante. É a Ahsoka branca, ela é o Gandalf quando volta. E ao mesmo tempo, toda a carga dramática tá com a Sabine. Você entende tudo que a Sabine faz ali, você pode não concordar. Então, quando ela entrega o mapa por Baylan, você tá ali, meu, menina, o que você tá fazendo? Não. O cara jogou a sua mestre do penhasco agora. Eu fiquei puta. Sim. Mas aí, eles explicam, bom, é tudo com spoiler aqui, né? Eles explicam que, bom, a família dela tá morta. O expurgo de Mandalore matou todo mundo. E cada um dos rebeldes de Rebels tá fazendo alguma coisa. A Hera tem o Jason, tá como general. O Zeb, a gente descobriu que tá treinando recrutas. Muito bem casado. Isso é meu hard canon, Mas tá? senti falta Rebels dele. não... Queria. Rebels não crava que ele casou com a Agente Kalos, mas assim, na minha cabeça ele está casadíssimo com a Meu Agente coração. Kalos. Eu tava Meu esperando coração, Zeb ele e está Carlos, eu casadíssimo. queria eles. Então a Sabine tá sem ninguém. Você sente a angústia ali dela entregar o mapa Ela só pro tinha o Baylan, gatinho dela lá. que ficou Tava sozinho. a própria Cat Lady. Sim. Que ficou sozinho, morando numa torre, sozinho, abandonado. esse certinho. gato. Olha aí. That's just absurd. Mas eu acho que isso foi o que me conquistou em Ahsoka, por exemplo, a relação dos personagens. Então, assim, eu sempre ouvi muito falar de Ahsoka, e quando eu vi a Rosario Dawson sendo muito séria, eu fiquei... Mas a Ahsoka não era... E aí eu fui Saltitante. entendendo... Exato, aí eu fui entendendo toda a relação. Pra mim, a melhor relação da série é ela com a Sabine, assim, como você comentou. Sim. Acho que tudo pra mim, entre elas, funciona. E eu queria deixar uma menção honrosa aos tatuzinhos do final. Ai, Que bichinhos tudo. bonitinhos! Tô, Que tô. fofinho aquele Eles são tatuzinho que eu nem sei o lindos. nome. Ai, Gente, e eles comemorando a volta das duas, assim, tipo, momento mega bad vibes, deu tudo errado, e eles, aê, elas Ai. voltaram, bateram Eles palminha. são maravilhosos. Abandonaram os bichinhos. eles são tudo. Todos lindos. Eu confesso que quando começou a série, a Sabine não era... Eu fui muito nerdola. Sabine não era a Sabine da minha imaginação. Porque eu tinha muito na minha cabeça a dubladora dela. E aí, demorei pra me acostumar. Mas, realmente, você vê a diferença entre o primeiro episódio e o último na relação das duas, que existe um desenvolvimento, assim. Isso é muito legal de acompanhar. Você vê uma personagem crescendo e você vê questões sendo trabalhadas e aquilo que a gente já falou, assim, a esperança tá na trama de todos. Que é, pra mim, o coração de Star Wars é sempre esperança. Quando falta esperança, são aqueles momentos que você não consegue se conectar exatamente, Sim. assim. E aí, ali, a esperança acompanha a série desde o início, e você vê esse desenvolvimento, e aí
no final já estava, assim, mais acostumada, assim. Sabine foi ganhando meu coração. Tudo bem. No final, eu me emocionei muito. Quando ela usa a força e consegue pegar o sabre, eu falei, vai, menina! Quando ela usa a nave pra pegar os 2 TIE Fighters e a menina vai com tudo, você fala, arrasou. Não, a gata ela confiou na força, ela conseguiu. You go, girl. Eu tive essa reação quando ela luta a segunda vez com a Shin. Que a Shin é uma personagem que... ela tá ali pra ser o contraponto da Sabine, né? Sim. Totalmente o contraponto. Então, treinada no lado sombrio, muito mais raiva, muito mais poder, que é uma coisa que ela joga muito na cara da Sabine, é você não tem poder. Tipo, ela vai tentando diminuir a Sabine, mas quando elas lutam lá em Citos, na hora que a Sabine começa a tirar uns blaster, correr atrás da Shin, eu falei, é isso! Você é uma Mandaloriana, cara. É legal ser Jedi. Mandaloriana. É legal ser Jedi, mas você tá com uma armadura de Beskar. Corre atrás dela. Corre. Joga míssil na cara dessa mina. Joga míssil. Usa sua verdade. Encontra quem você é. Não, eu verbalizei bem assim. legal. É muito bom você chegar em momentos que você vibra. E aí, nisso, queria destacar uma parte que, assim, me encheu o coração, que é a direção de arte desta série. É de uma beleza. Ela é de um cuidado. Assim, desde assim, do figurino, que a gente já falou aqui, dos Stormtroopers, o detalhe de ouro no remendo, o remendo na roupa do Tron, a soca branca, a jaquetinha que a Hera usa quando ela tá lá defendendo, o caso dela, aquela jaquetinha cropped maravilhosa, tudo. Assim, todos os figurinos são lindos. É isso, Natália, manda shade pro Obi-Wan. Manda shade. Mas tem um negócio que é composição de cena. Aquele, assim, one perfect shot, sabe? Aquela cena que você vai salvar pra colocar no seu desktop, vai ser o seu fundo de tela. E a série tem isso o tempo inteiro e isso faz parte do coração de Star Wars. Porque são aquelas cenas que vão pro seu imaginário. Existe um cuidado, existe o posicionamento, onde vai... cada coisinha, e você cria aquele momento e aquilo vibra na sua imaginação, sabe? O Tron parado, centralizado e os 2 TIE Fighters saem. Nossa. Não, ele chegando em Dathomir. Nossa, lindo, que coisa linda. Que coisa lindo. Aí a Sokka cruzando o sabre aqui paradinha. Nossa! E é o tempo inteiro. A Sabine com a motinha dela lá no primeiro episódio. Nossa, é assim, eu quero rever. Quantos nossas? Nossa, é muito nossa. Eu quero rever a série de novo pra pegar todos esses detalhes, porque é muita coisa, assim, eu fiquei, assim, encantada. Muito lindo. Isso é essencial de Star Wars. O visual é uma parte muito importante. Gente, de novo, Sabine contra Shin Citos, cara. Plano do capacete no chão e elas lutando de fundo, passando o quadro inteiro assim, ó, e o plano só no capacete. Meu amigo, é isso. Quando eu brinquei aqui falando de shade de Obi-Wan, nossa! Porque Obi-Wan tem cenas mortas, visualmente, assim. Você fala, cara, isso aqui é feio. E a Ahsoka faz cenas lindas, montagens lindas nas mínimas coisas. Gente, chegando em Perideia ou Perídia, as estátuas das Irmãs da Noite com as bocas abertas, assim, uma coisa macabra. Você fala, mano, olha esse lugar que a gente tá entrando. Olha que vontade de explorar isso. E vamos combinar. Exato. Eu sei que a gente vai entrar aqui em momentos que nos arrepiaram. Vamos falar de Nerdolice de episódio 4 e 5. Mas eu já vou deixar declarado aqui que a melhor coisa, ou uma das melhores da série pra mim, são as Irmãs da Noite. É um conceito que eu gosto muito de Clone Wars. Porque, cara, é macabro. Porque, mano, são bruxas inteiras de vermelho. Quando elas falam, você escuta uma voz grossa de fundo. Então ela fala, tipo... parece uma coisa meio demoníaca, mega demoníaca, mega não natural, que é a definição do que é os poderes do lado sombrio. E é um conceito de Clone Wars que lá em Clone Wars já era interessante, e eles trazem as bruxas, cara, num cenário de Perideia, cinza, assim, bucólico, tem 3 figuras vermelhas em cima da fortaleza, fazendo magia, fazendo ritual, se curvando ao Tron, mostrando mais uma vez, assim, essas minas são macabras, mas, mano, elas estão se curvando pra ele. Olha o tanto de coisa que tem na participação delas. As Irmãs da Noite é um conceito que
sempre que aparece me enche os olhos, assim, porque é legal ver Jedi e Sith, mas existem outro jeito de você olhar o lado sombrio, outros jeitos de manifestar esses poderes, e é um clã de bruxas que solta fogo verde, cara. Se isso não é legal, eu não sei mais o que é legal. O que é nossa, assim. Nossa! Vejamos a nossa próxima expressão, amiga. Nossa! Mas, gente, eu fiquei meio chocada com as bruxas também, que eu não tinha noção, ideia que existia bruxaria em Star Wars. Pra mim era, tipo, não tinha noção. E aí quando isso veio acontecer, eu fiquei meio, eita nós, peraí. E eu acho que a gente vai sempre voltando contra e contraponto, né? Uma coisa, Nortinho, que estávamos comentando, a gente falou dos efeitos, a gente falou da direção de arte, e é tudo, a gente falou da cena das duas lutando na floresta do Frozen 2, mas... Frozen 2. Faltou a Elsa. Faltou a Elsa. Mas a gente tava falando também que algumas cenas, não todas, mas algumas cenas que teve muitos cortes nas cenas de sabre de luz, isso deu uma quebrada também. E eu acho que você concorda comigo, né? Concordo. Você falou quase todas, eu coloco assim 99%, assim. Lutas de sabre de luz nessa série, eu acho que, pensando assim, Ahsoka contra Baylan, lá no episódio 4, e agora Ahsoka contra Morgan, são as que você consegue ver mais coisa Foram as acontecendo. melhores. Talvez Sabine e Shin no final do primeiro episódio também. Todo o resto, assim, você vê que tem uma montagem aceleradíssima, onde pra cada ação tem, tipo, 3 cortes pra você posicionar a câmera de maneira diferente. Eu cito sempre o exemplo da Sabine, quando a Ahsoka e a Sabine chegam em Citos, lutando contra os droids, que o Huyang sai no soco com os droids. Quando a Sabine vai sair da rampa, ela dá uma cambalhota. Só que você vê 3 versões, ângulos diferentes da mesma cambalhota de meio segundo. E aí você tá assim, ó. E aí tem um monte de coisa acontecendo, e aí eles precisam cortar a cada segundo. E é uma constante, né? É a série inteira, assim. Não é nem, tipo, cada diretor. Tudo bem, tem 1 ou 2 lutas ali que se destacam, mas todas as lutas, na grande maioria ali, elas são picotadas. Eu não sei por que isso rolou, mas é um ponto que pecou um pouco. Não acho que é algo que estraga a experiência, mas eu acho que, de fato, ficou cortes demais. Fazendo advogada do diabo e admiradora de grandes cenas de ação, eu acho que tem uma questão de tempo, por TV você ter menos tempo pra você fazer, e aí a questão de treinamento também. Que eu acho que nem todos os atores têm necessariamente as habilidades, e aí você precisa usar mais o dublê. Quando você usa mais o dublê, você precisa mais do corte. E, tipo, o que talvez sinta seja na hora a cena não ter sido pensada pro corte, porque o corte pode favorecer muito a ação, mas você tem que já pensar isso quando você tá criando a cena de ação, e aí talvez faltou um diretor de ação mais envolvido, sabe? Talvez seja meio por aí, assim, tipo, de tentarem soluções muito rápidas. Obviamente, se nós voltarmos para Obi-Wan, é uma obra-prima. Obra-prima. Em contraste, Obra-prima. em contraste, fica praticamente um John Wick. Sim. Mas eu acho que as cenas que você vai mais longas são as cenas onde tem mais habilidade e mais treinamento. Sim. Eu acho que é ali onde é mais coreografado, sabe? Sim. Eu acho que dá pra fazer um advogado de diabo aqui, defender um pouco. Mas concordo que tem vários momentos que rola um estranhamento. Você fica meio... Será que eu vi direito? Não flui tão bem, né? Quanto poderia. Mas, antes da gente continuar aqui, eu peço o seu xixi-like aqui, porque estamos com convidados, entendeu? Estamos de collab. Nortinho merece seu xixi-like. Se você não faz parte da comunidade das migas, se você tá aqui por conta de Norton Domingues, seja muito bem-vindo à comunidade das migas, porque pra nós, miga, é uma palavra sem gênero. Então, Norton é miga, você que está assistindo é miga, a Ahsoka é miga, o Trell é miga também, porque ele pinta de azul, ele slay, entendeu? Ele está ali, do tipo... Ele é que nem nas nossas lives, ele podia muito fazer live com a gente. Super. Ele está baqueado, mas ele está ali montado. Ninguém percebe que ele tá exatamente. baqueado. Exato. Então, assim... Ele tá destruído, mas impecável. Taste. Shantae, you stay. Pra finalizar, tem um ponto muito importante, né, amiga Belbel? Exatamente, que eu acho que vale a gente falar aqui que, mais uma vez, o Filoni, ele comprovou o conhecimento e o respeito que ele tem por tudo que é Star Wars, que a gente já viu ele criando isso lá em Clone Wars, em
em Ahsoka, em Mandalorian, entendeu? Que ele consegue criar coisas novas e ao mesmo tempo você sentir que você tá assistindo alguma coisa de Star Wars, você não sai daquilo. E ele conseguiu expandir muito bem o universo que ele mesmo criou lá atrás, começando com Clone Wars, e ficou maravilhoso, sabe? Assim, eu acho que quando você é muito fã de Star Wars, eu acho que Star Wars pega em mim, pelo menos, ele pega num ponto que me emociona muito. Eu até falo assim, eu acabei o último episódio chorando e eu não sei nem porquê, porque me emociona e porque é muito bonito, entendeu? Porque é o que a Natália falou de esperança, entendeu? Eu queria deixar um destaque muito grande aqui pro Anakin, todas as vezes que ele apareceu, porque eu demorei muito tempo pra entender quem que era o Anakin, porque eu assisti o Star Wars antigo e você tinha lá aquela figura do Anakin Skywalker, que foi o maior Jedi de todos os tempos, lutou nas Guerras Clônicas, e aí quando você tem os filmes, o Anakin, desculpa a lavreada, mas o Anakin é um bosta, entendeu? Ele tá lá na sofrência, ai meu Deus, ai Padme, sabe assim? Tipo, ele é um chato. E você não vê, você não conhece o Anakin de verdade. Você não entende a minha dor. É, tipo, você fala, ai, não entendo mesmo, nem dele, você entende. Não entendeu? dá pra Tipo, entender. É, sabe? E aí, quando eu assisti a série Clone Wars, eu falei, nossa, é isso, esse é o Anakin, ele tá ali. E aí, quando a gente vê o Anakin em Ahsoka, que é o Anakin Clone Wars, não é o Anakin que a gente viu no filme, é o Anakin Clone Wars, é o Anakin que treinou ela, até o jeito dele falar é diferente, ele pegou isso. E aí, eu queria dar um beijo, um abraço no Filoni que ele fez isso, porque aí toda vez que ele apareceu eu chorava, entendeu? Toda Põe o meme vez. do Filoni ali, que ele é o solzinho. Exatamente, entendeu? Ele é o nosso solzinho. Pra quem é fã de isso. Star Wars, ele virou nosso solzinho. É, porque é maravilhoso isso, gente. Eu vou deixar mais uma vez aqui, eu acho que tem um episódio de Clone Wars que eu só quero citar aqui, que é um episódio da mãe, do pai e do filho, que o Norton e a Natália vão saber o que eu tô falando. Não vou explicar aqui direito, a gente vai colocar aqui os números do episódio pra vocês assistirem depois, mas só tem um momento nesse episódio que o Anakin, ele se vê como Darth Vader. E ali você vê como aquilo machuca ele. Cara, eu concordo. E Clone Wars é o que você falou, veio pra você entender e complementar um pouco melhor quem é Anakin, o porquê que é tão absurdo esse cara virar Vader, que você fala, mano, não é possível que esse herói de guerra, esse cara amoroso, que gosta ali das pessoas ao seu redor, vai virar aquele monstro, vai virar aquilo. Então você entende muito melhor essa queda. E Anakin em Ahsoka, cara, a gente precisa falar de Hayden Christensen. Beleza. Lá nas prequels, eu acho que é muito mais demérito do George Lucas do que dele, Sim, que não soube com certeza. dirigir galera Sim, de Ele elite. é mal Uma dirigido, ali, coitado, tadinho. é. Mal O dirigido, roteiro é mas ruim, aqui, é tipo... Mas aqui é o que a Delbel falou. Ele com a armadura de Clone Wars, falando com a Little Ahsoquinha ali, falando com ela, você sente um Anakin mais velho, um Anakin herói de guerra, um Anakin que tá fazendo coisa errada, porque, bom, o episódio deixa isso claro, assim, o cara mergulhou na guerra, mas você entende o que ele está fazendo, sabe? Você entende melhor as motivações e o peso do que era Anakin Skywalker, não só para toda a franquia, tipo, mano, Anakin Skywalker é quem... o nome da franquia desde sempre, mas também pra Ahsoka, porque a gente tá falando da aprendiz do cara. Sim. Então, o que a temporada discute é essa questão muito, né? Mestre e aprendiz, Ahsoka e Sabine, Baylan, Shin, e Ahsoka e Anakin. Porque, beleza, você leva muito da sua linhagem de mestres, mas até que ponto você leva isso? Porque você sabe o que aconteceu. Você sabe o que Anakin se tornou. E aí, o Hayden aparecer lá, confrontar a Ahsoka, e é uma lição Jedi mesmo, assim, onde você não fala a resposta, você guia o seu aprendiz e ele vai tirando a conclusão sozinho. Demais. É o Yoda ensinando o Luke a usar a força, é o Yoda explicando o que é a força, é o Yoda falando o que são as visões. O Yoda não fala o que é, ele fala tipo uma metáfora, e aí, bom, se vira aí pra você entender. O Anakin Ahsoka é isso, ele chega lá e fala, eu vim finalizar o seu treino, e é o Hayden de volta, galera, tipo, é o Hayden fazendo um Anakin adulto, maduro, menos chorão, e mais
mais mestre mesmo, sabe? Exatamente. Complexo, né? Ao invés É. de chorão, ele é complexo. Aí você vai conseguir explicar, obviamente, sempre vai ter as crianças que ele matou no templo, e pra mim isso é sempre Sim, um porque ponto Anakin e Ai, problemático. Vader tristeza. são o mesmo personagem, né? São duas coisas, mas são o mesmo personagem. E aí nunca vou assim, sempre vou ficar. Mas isso que você falou de mestre-aprendiz é um tema frequente na série. E aí Ezra pousa a sua navinha, eu chego... Pronto, Jason já tem um mestre. Meu Deus, Eu o pai também. dele treinou o Ezra e aí ele vai treinar. E aí, Porque Já sabemos, Vocês falando, eu sabemos assim... que existem dois caminhos. Se o Jason não for treinado pelo Ezra, ele vai ser treinado pelo Luke. E sabemos o que aconteceu com a Academia Jedi de Exatamente. Luke Skywalker. foi o Sabemos. É Ezra. que assim, Não, e aí a gente já entra num outro ponto que, assim, confio em Filoni. Filoni, tipo, o que a gente tava falando ali, de Clone Wars, de dar um contexto, de criar. Eu confio neste homem que, de alguma forma, ele vai explicar como, de alguma forma, o Palpatine voltou. ele vai. confio Ele vai que explicar. todo esse trabalho vai fazer sentido lá no final. Ele Da vai mesma melhorar forma como tudo. a gente olha o Anakin agora e respira aliviado, fica feliz pelo Hayden Christensen, eu confio no Filoni pra ele dar sustância pra várias questões problemáticas que ficaram pelo caminho, assim. Mas, Então, Paty, só é pra isso. te explicar, porque o pai do Jason treinou o Ezra. E aí agora o Ezra encontrou a Hera, que era a mulher do Kanan, que era o pai do Jason. Agora Que era o uma Ezra figura tem que treinar o materna Jason. pro Ezra. É, entendeu? Tipo, Entendi, gente. Eu É vou ver isso, Rebels, é por favor. lindo. Tá bom, eu Veja, vou ver. Rebels. Se você não tá Rebels convencido é uma das agora, melhores coisas. eu vou te convencer agora. Fred Prinze Junior. Junior? Como que é o Sim. sobrenome dele? Junior. É o Kanan. Então, assim, se você não está Pronto. convencida com o nosso Fred do Scooby-Doo fazendo a voz do Kanan, eu não sei mais Tá aí, o que pode te entendeu? convencer. Tá aí. Pronto. É isso, fechou. Pronto. Mas então, pra fechar, um momento que não poderia faltar, que a gente resume nosso sentimento, nosso coração, que é o nosso selo miga de aprovação. Nortinho, você começa porque você está aqui como nosso convidado. Sim. E aí, eu acho que vale você contar, assim, qual foi o seu sentimento assistindo a Ahsoka, com o que você mais se emocionou, com o que você não se emocionou, e se no final ela leva o seu carimbo, que é o selo miga de aprovação. Inclusive, uma coisa que eu queria perguntar é sobre os possíveis mistérios que ficaram abertos pra uma segunda temporada, se você achou que ficou muita coisa aberta ou não, enfim, conte tudo. Quando eu abri o vídeo aqui falando que a Ahsoka é um fenômeno, é justamente isso que eu senti, assim. Por sermos nerdolas de universo expandido, é muito legal ver o universo expandido tomando a frente, assim, finalmente, porque sempre tinha uns elementos que eles puxavam e tal, mas é legal ver o universo expandido em peso guiando a história. Então, Irmãos da Noite, os Mortes, Jacen Syndulla, mano, tipo, Jacen Syndulla, finalzinho de Rebels, sabe? Quando você esperou que esse Eu queria garoto muito ia ver ser... ele quando ele também. apareceu. Então, tipo, que ele ia guiar essa nova geração, possivelmente, Harrison Syndulla, então... Pra mim é um fenômeno, eu me emocionei muito assistindo a Ahsoka, eu sempre vou mencionar aqui os episódios 4 e 5, né, que é justamente o Hayden e Baylan e Ahsoka, e depois Anakin e Ahsoka, pra mim são masterpieces, assim, o confronto entre o Baylan e a Ahsoka eu coloco, sei lá, nos meus top 5 momentos de Star Wars, tanto a luta quanto o debate ali, a parada de ideias, os dois saíram do mesmo ponto da Ordem Jedi, enfim, eu posso ficar falando aqui por horas, desculpa. Por favor, fale. Entre amigas a gente não se controla. E, assim, tem muita coisa, deixou aberto, muita coisa, porque eles começaram a expandir muitos mistérios, assim, tudo era um mistério em Ahsoka, muita coisa foi só ser respondida nos 2 últimos episódios, então faltou muita coisa. Pelo menos, sei lá, eu penso que 3 coisas foram resolvidas, né? Troll, Ezra, resolvidas assim, tipo, pelo menos fechado o arco. E Morgan, né, a magistrada. Mas Baylan, Shin, como é que eles vão sair dali? Como é que vai ficar esse novo grupo de remanescentes do Império, tudo isso ficou muito em aberto, sem contar também a questão dos mortes, como a Del Bell falou lá de Clone Wars, que eles dão indício de que todo esse arco vai culminar aqui em Ahsoka. Então eu acho que é interessante manter os cliffhanger, porque vai ter uma segunda temporada, provavelmente, tem o filme do Filoni, mas talvez tenha ficado um pouco too much, eu acho que tem muita coisa pra resolver, e contar uma nova história. Cara, tem o meu selo de aprovação 100%, top 10, eu dou um selinho aqui, ó. Pá! Pode botar uma foto minha assim com um hang loose e falando assim, ó, aprovado.
É isso. Amei. Também leva meu selo amiga de aprovação. Estou completamente apaixonada por essa série. Quando a Ahsoka apareceu em Mandalorian, eu ainda não tinha terminado Rebels. Eu tava assistindo Rebels, que eu comecei a assistir toda... Então pegou. Eu comecei a assistir tudo na pandemia. Então, eu assisti todos os episódios. E aí, eu não tinha entendido o Grande Almirante Thrawn, tudo. E aí, quando eu assisti o final de Rebels, eu falei, nossa, agora eu entendi Mandalorian, meu Deus. E aí, eu já tava com essa expectativa desde lá, com a série da Ahsoka. E assim, uma coisa que eu quero sempre falar, em Filoni a gente confia. Eu concordo que tem muito mistério, ficou muita coisa aberta. Eu acho que pra quem ainda não assistiu Rebels e Clone Wars, ficou mais aberto ainda, porque nem deu pra entender lá a estátua do pai, tudo, a corujinha, sabe assim, não deu pra entender essa parte, que tem a ver realmente com, né, o pai, a filha e o filho. Eu acho que eu confio no Filoni, entendeu? Eu confio no que ele tá construindo. É isso, a Ahsoka me emocionou demais, em diversos momentos, assim, tipo, o C3PO aparecendo me emocionou, entendeu? Tipo, me emocionou, assim, horrores. Eu fico, meu Deus, a Leia, sabe, assim. Então é isso. Linda, maravilhosa, Ahsoka. Resumindo, obviamente tem meu selo, mas ele não tem um selo tão grande de quanto minhas amigas que estão aqui, porque, de fato, eu tenho muita coisa ainda pra aprender sobre esse universo que ainda não tenho. Então, assim, a Ahsoka pra uma pessoa iniciante, pra uma pessoa que entrou nesse universo, que se essa pessoa não viu nada de Star Wars, vai ser 10 vezes mais perdida ainda, assim. Por isso que eu sempre bato na tecla de Mandaloriano, de que se você vê o primeiro episódio, a primeira temporada, você não precisa de nada, você não precisa de contexto, você não precisa... E assim, eu acho que isso foi muito legal nessa iniciação, assim, de Star Wars. Então, quando você pega uma personagem que já existe sem ter um fio condutor pra essa história, pra te ajudar a entender. Então, assim, eu fui pegando muito de conversas, de eu saber que ela existe. Então, talvez na segunda temporada, se houvesse uma contextualização maior eu acho que essa é a solução que a Ana mesmo fala, de ter um personagem novato que vai tendo que ser explicado de tudo que foi acontecendo, pode funcionar, então, melhor pra uma segunda temporada, mas gostei, tem meu selo. E aí, Natália, dê o seu selo agora. Tem muito meu selo. Rebels, pra mim, é uma das melhores coisas de Star Wars, assim. Da complexidade dos personagens que apresenta. O Ezra é um dos meus personagens favoritos, até porque ele é uma versão de Star Wars do Aladdin, que é um dos meus personagens favoritos da vida. E aí, a adaptação dele era muito importante. Eu ver esse personagem traduzido foi uma coisa que eu acho que eu nunca tinha tido, assim. Tipo, de ter uma expectativa de como ia ser adaptado dessa forma. E pra mim, foi muito bom ver isso, mas a série toda ter aquilo que pra mim é essencial em Star Wars, que é um sentimento de esperança e de você criar imagens que afloram a sua imaginação, um senso de aventura, que também é muito importante, você vibrar, é isso, eu vibrei com várias cenas, sabe? Eu tava lá, assim, no sofá, entretida e vivendo aquela aventura. E eu acho que você precisa viver a aventura de Star Wars. É esse o sentimento que faz a gente se apaixonar, assim, por esse mundo. E eu acho que a Ahsoka conseguiu muito isso. Ela tem essa questão de ficar no meio do caminho, né? E aí isso levantar várias questões, mas eu espero que de alguma forma incentive as pessoas a assistirem, faça a venda casada, incentive a assistir Rebels, a assistir Clone Wars. A Marvel fazendo esquema de pirâmide há tanto tempo. É um esquema de pirâmide. Exatamente. Star Wars foi talvez o grande primeiro esquema de pirâmide. Mas é um universo muito rico, é um universo que vale a pena ser explorado. Eu acho que a série, ela deixa muito claro isso. Esse universo vale a pena ser explorado, assim, tipo, seja bem-vindo. Eu acho que de alguma forma fala isso e pra mim terminou de um jeito, dá um sentimento bom, sabe? Tipo, você acaba a série e você tá realizada com aquela jornada, ela termina realmente com várias pontas. Eu acho que muito essa temporada tem muito um paralelo com O Senhor dos Anéis, né? Tipo, eu acho que chega ali no final e aí ela termina meio que... Eu pensei muito nisso. Não, até os tatuzinhos, eles têm a roupinha igual dos hobbits, sabe? Ele tem vários paralelos. Aquelas pedras gigantes lá, aquelas estátuas, que é muito Senhor dos Anéis aquilo. Sim. O final, ele olhando aquele horizonte, assim, você, estou na Terra-média. Mas eu acho que ele faz esse paralelo, é um arquétipo muito bem-vindo pra esse mundo. E ele termina também, como quando a gente terminou, assim, quando você termina o primeiro O Senhor dos Anéis, você termina também desse jeito. E aí, só que fica um sentimento de quero saber mais. Eu acho que isso é importante. Tipo, se não ficasse esse sentimento, aí era ruim. Mas ficou um sentimento, eu quero saber o que vai rolar.
Você fica, tipo, muito triste pelo ator que faleceu e, tipo, eu queria continuar vendo a jornada dele, sabe? E isso fica esse é o único amarguinho, assim. Tipo, de você, como que eles vão lidar com esse personagem tão rico, com um ator que entregou tanto no papel, mas que não tá mais aqui, assim. Mas, assim, 200 selos miga de aprovação, vou dar. Enche a tela. Gente, é isso. Muito obrigada, Nortinho, pela sua participação aqui. Seja sempre bem-vindo. Foi um prazer gigantesco ter você aqui com a gente. Mas agora fala pras migas onde que todo mundo pode te encontrar. Primeiro, gente, muito obrigado. Obrigado por me chamarem pra bater esse papo sobre a Ahsoka. É uma série muito importante pra mim e eu adorei discutir ela com vocês. E, cara, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, não é difícil porque não existem muitos Nortons por aí. Eu já procurei. Então, se você colocar Norton Domingues no YouTube, você vai direto pro meu canal especializado em Star Wars, review de série, live, a gente vai fazendo vídeos expandindo os temas também, então tem bastante coisa por lá. Instagram, falecido Twitter, tudo é Norton Domingues, então pode me seguir por lá se tiver afim. Se você curtir Star Wars e quiser bater um papo por lá, estou nessas redes. Obrigado mais uma vez, gente. Muito obrigado. Foi tudo. E vai ter vídeo das migas do Nortinho também. É verdade, Paty, muito bem lembrado. Crossover. Corre lá pro meu canal que vai rolar vídeo com as migas no meu canal. Sim. E live. Bom, vamos lá ver. Sem spoilers. Mas, gente, olha, nossa análise nunca está completa sem a sua opinião, a gente sempre fala isso. Conta aqui nos comentários o que você achou de Ahsoka. Deixa o seu xixi-like, se inscreva no nosso canal, se inscreva no canal do Norton também, compartilha este vídeo. Um beijo, que a força esteja com vocês.